Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, no versículo 14. Capítulo 11, versículo 14 de Lucas. Quando nós olhamos para o título da mensagem, diz assim: o poder de Jesus sobre os demônios. O poder de Jesus sobre os demônios. Entenda uma coisa que eu vou falar aqui para você. Jesus falou muito do mal. Jesus falou muito dos demônios. Se engana quem pensa que Jesus não alertou, Jesus não falou sobre os demônios. Jesus alertou, Jesus falou, Jesus expulsou demônios. Porque os espíritos maus, os demônios, não é uma história de ficção, como se mostra nos filmes, não. Tudo que o diabo quer é que eu e você tenha essa ideia, de que ele não é real, de que tudo não passa de uma imaginação. Só que aqui, quando nós lemos aqui, você vê a ação do mal na vida de uma pessoa. Diz aqui assim, ó: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Quem era mudo? Quem era mudo? O demônio. Um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Aprenda isso, por favor, aprenda. Nem todas as pessoas que têm problemas têm demônios, mas toda pessoa que tem demônios, ela tem um problema. Porque quando o diabo entra na vida de uma pessoa, ele causa dor. Quando o espírito entra na vida de uma pessoa, ele leva um problema. Nem toda doença, nem toda pessoa que está doente, que tem uma doença, tem um demônio. Nem toda pessoa que tem uma doença tem um demônio. Mas toda pessoa que tem um demônio, ela pode ter uma doença, que quem está causando é quem? O mal. E aqui você vê que esse espírito mudo que estava nesse rapaz, fazia com que ele fosse mudo. Saiu o espírito, saiu o demônio, ele começou o quê? A falar. Então aqui Jesus, aqui a palavra, Jesus deixa claro a ação dos demônios. Os demônios agem, porque o espírito, ele tem força, mas ele não tem poder e autoridade. Porque poder e autoridade só tem quem? Jesus. Mas força eles têm na vida daquelas pessoas que não tem Deus, que não tem uma aliança com Deus. O diabo tem força para entrar na saúde dela, de uma pessoa que está saudável, e de repente colocar aquela pessoa de cama, e ninguém descobre o que ela tem. O diabo tem força para entrar num casamento que está tudo bem, e de repente fazer com que aquele casamento fique tudo mal. O diabo tem força de entrar na cabeça de um filho obediente, trabalhador, estudioso, virar a cabeça dele e levá-lo para o mundo das drogas. Ele tem força, ele não tem poder, ele não tem autoridade, mas força ele tem. E o único que tem o poder e a autoridade para quebrar essa força é Jesus. Quando Jesus expulsa o demônio mudo, o rapaz volta a falar, porque quando sai o diabo,
sai tudo aquilo que ele está causando na vida da pessoa. Tudo que veio com a entrada dele, sai na saída dele. Quando sai o espírito, sai tudo aquilo que aquele espírito maligno trouxe para a vida da pessoa. Se ele trouxe uma depressão, ele sai e a depressão vai embora. Se ele trouxe uma dor, ele sai e a dor vai embora. E isso que eu estou te falando é forte. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao diabo, não, porque o diabo é derrotado e é vencido. Amém? Nós não estamos aqui fazendo apologia a ele, mas o que nós estamos falando é que ele tem força, que não dá para brincar com o diabo. Não dá, porque eu já vi casos da pessoa estar aqui dentro, ficar a reunião inteira e ela não escutar uma palavra. No final da reunião alguém perguntar: vem cá, e aí? Você entendeu o que o pastor falou? Não entendi nada, eu fiquei surda na hora da reunião. Meus ouvidos só se abriram quando ele estava falando amém. Não ouvi nada do que ele pregou, porque o diabo não deixou. Na hora da reunião, ela ficou surda. E quem já passou por isso, quem nunca passou, duvida. Mas quem já passou por coisas semelhantes, sabe o que eu estou falando. A pessoa não escuta nada. Nada. Quando acaba a reunião, ela volta a ouvir, porque é espiritual. Então o diabo age. E aqui, Jesus deixa muito bem claro isso. Aí diz assim: mais alguns, versículo 15, deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então aqui, Jesus está ensinando uma outra lição. Você vê que o reino do diabo é organizado. O reino das trevas é organizado. Jesus deixou isso muito bem claro. O diabo não se divide. O reino dele é muito organizado, é tudo muito bem orquestrado. O diabo trabalha assim, com organização. O diabo não dá o tiro errado, não. Ele sonda, ele fica à espreita, ele fica como um leão à espreita, esperando uma oportunidade, andando ao nosso derredor, esperando uma brecha para nos devorar. Ele é muito bem articulado. O diabo não dá ponto sem nó, não. Ele fica esperando a hora, o momento certo. E uma das coisas que você tem que tomar cuidado é não permitir que a divisão entre na sua vida, porque Jesus ensinou que uma casa ou um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida cai, uma empresa dividida cai, uma igreja dividida cai, um negócio dividido cai, uma família dividida não subsiste. Então o diabo trabalha assim para causar divisão. Você olha, por exemplo, para algumas famílias, é uma divisão. É o irmão que não conversa com o irmão, é a tia que não conversa com a sobrinha, é a sobrinha que não conversa com a tia, é o pai que não fala com o filho, é o filho que não fala com o pai. É divisão na empresa, é divisão na igreja, é divisão nos negócios. Você não pode permitir que a divisão entre na sua vida.
Aonde você está, não pode haver o quê? Divisão. Você tem que ter o Espírito de Deus, o Espírito da unidade, não o Espírito da separação, não o Espírito da divisão, não. Vigia isso, porque o diabo trabalha isso. E se você vê coisa assim na sua vida, você tem que resolver logo. Você tem que amarrar o diabo logo. Você tem que repreender logo. Se você vê que o diabo está causando divisão entre você e uma pessoa, já chega nela logo e fala assim: ô fulano, tudo bem? Posso falar com você? Olha, me perdoa. Se há algum mal entendido aqui entre nós, vamos resolver isso. Eu não quero problema, eu não quero inimizade com você não. Se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa? Vamos resolver. Porque eu não sou da divisão não, amém? Já resolve isso logo, já acaba com isso logo. Se lá no seu trabalho tem uma situação assim, resolve logo, não dá corda não, não dá margem para o diabo não, já resolve logo. Se na tua família tem isso, já resolve logo. Se há um problema assim, entre o seu marido e o seu filho, já resolve logo, senta os dois frente a frente e já resolve logo, vão acabar com isso. Por quê? Porque o diabo trabalha assim, o diabo trabalha para dividir. Então resolve logo, vamos resolver. Porque o diabo, o reino das trevas, o império das trevas, é muito bem organizado, é muito bem orquestrado. O diabo é assim. Então aqui Jesus nos deixa uma grande lição. E aí ele continua dizendo, no versículo 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Entenda uma coisa: não basta apenas o mal sair da tua vida. Não basta. Deus, a obra de Deus é completa. Deus não faz nada pela metade, não faz. Você vai entender aqui nessa passagem qual é o trabalho de Deus para libertar uma pessoa endemoniada. O trabalho de Deus é completo. O diabo sai, mas o reino de Deus tem que chegar até a pessoa. E aqui ele fala reino de Deus, ele não está falando aqui reino dos céus. Porque o reino dos céus, aqueles que creem em Deus, aqueles que se converteram a Jesus, aqueles que obedecem a palavra, um dia nós vamos entrar no reino dos céus. Aqui ele fala reino de Deus, que significa reino de paz. Amém? Porque o diabo, quando ele entra, ele traz as trevas, ele traz o reino dele, ele se instala na vida da pessoa. E no reino do diabo tem dor, no reino do diabo tem falta de paz, no reino do diabo tem tudo que não presta. Quando o diabo instala o reino dele dentro de uma pessoa, vem dor, vem sofrimento, vem angústia, vem tristeza, tudo que não presta ele traz com ele. Mas quando chega o reino de Deus em uma pessoa, chega a paz, chega a força. Quando o reino de Deus se estabelece dentro de uma pessoa, ela tem paz. Ela pode até estar enfrentando muitas lutas, mas ela tem paz dentro dela, porque o reino de Deus está dentro dela, a palavra está dentro dela, o Espírito de Deus está dentro dela. Então não basta apenas o diabo sair, o reino de Deus tem que entrar dentro da pessoa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus tem que entrar dentro da pessoa, tem que entrar dentro dela. A obra tem que ser completa, tem que ser completa. Aí ele diz assim, versículo 21: quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Aqui, quem é o valente? Quem é o valente aqui? O valente aqui é o diabo. O valente aqui é o diabo, que desce,
e que instala o reino, o império dele, que sequestra as pessoas, a mente das pessoas, que sequestra, que leva essas pessoas como despojos, como propriedade dele. Ele se sente dono, ele trata a pessoa como casa, como objeto dele. Só que a Bíblia diz: sobrevindo outro mais valente, vence-o, amarra-o e o despoja. Quem é o mais valente? Quem é o mais valente? É o Senhor Jesus. Foi ele que desceu, foi ele que despojou o diabo, foi ele que expôs o diabo, os principados, as potestades, a vergonha. Foi ele desceu, ele triunfou deles na cruz e despojou o inferno, nos tirou do inferno, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Foi ele é o mais valente, ele é o que triunfou, ele é o que venceu na cruz. Por isso que em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida, porque nós tínhamos o que? Uma dívida. E essa dívida que eu e você tinha eram os nossos pecados. E essa dívida nos deixava refém do diabo. O diabo era o credor. O diabo, nós devíamos. E ele se apropriou, ele se sentia dono. Mas Jesus pagou a nossa dívida, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Repita comigo: triunfando deles na cruz. Então, se o diabo é valente, Cristo é o mais valente que o venceu, que tirou a sua armadura e o despojou, nos tirou das mãos do diabo, dizendo assim: agora eles são meus, porque eu comprei eles com meu sangue, neles você não pode tocar. Por isso que está escrito: aquele que é de Cristo, maligno não lhe toca. O diabo não pode. Aí talvez venha aquela pergunta: mas pastor, se Cristo venceu o diabo na cruz, por que há tanta gente sofrendo? Por que há tanta gente gemendo? Por que há tanta gente debaixo do chicote do diabo? Por que o diabo massacra tantas pessoas ainda, se Jesus triunfou na cruz? Por quê? Porque muitas pessoas desprezam Jesus. Muitas pessoas não aceitam, não acreditam naquilo que Cristo fez por elas aonde? Na cruz. Elas não creem nisso. Elas não creem. E é justamente por não crer nisso que o diabo faz uma bagunça na vida delas. Agora, quando você coloca a tua vida no altar, quando você entrega teu coração para Jesus, quando você se entrega de corpo, alma e espírito, quando você mergulha a tua vida, quando você coloca a tua vida no centro da vontade de Deus, você pode dizer: diabo, minha vida é de Deus, minha casa é de Deus, meu casamento é de Deus, minha família é de Deus, e você não pode tocar, porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus, e na minha vida você não vai tocar. Acabou, o diabo não pode, ele perdeu. Porque Jesus é o mais valente, que venceu o diabo. Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. No versículo 14 diz: porque tu quebraste o jugo da carga, o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Ou seja,
Jesus é o que esmaga a cabeça da serpente, é Ele que quebra o jugo, é Ele que nos tirou da opressão, é Ele que nos tirou do jugo do diabo. O diabo não tem poder sobre a tua vida, a não ser que você dê a Ele esse poder. E sabe quando você dá a Ele esse poder? Quando você vira as costas para Deus. Sabe quando você dá a Ele esse poder? Quando você desobedece a Deus, quando você anda no pecado, quando você se afasta de Deus. E aqui Jesus conclui dizendo, versículo 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, a pessoa que está com Deus, Deus está com ela. Agora a pessoa que não está com Ele é contra Ele. Quem não ajunta com Ele, espalha. E quando você espalha, você se torna uma presa fácil. Por isso que o diabo deita e rola. É por isso que você vê tanta gente sofrendo. Toda vez que você ouvir alguém dizendo assim, poxa, Deus não existe, Deus é injusto, como é que pode tanta gente sofrendo, tanta gente gemendo, como é que Deus permite tanta crueldade, tanta maldade nesse mundo? É só você responder, essas pessoas querem a Deus? Essas pessoas se voltaram para Deus? Essas pessoas estão buscando a Deus? Essas pessoas reconhecem a Deus? Essas pessoas estão olhando para Deus? Não estão, porque só estão sofrendo porque não aceitaram o que Cristo, que Jesus fez por elas. Porque se aceitasse e se entregasse a Ele, acabou para o diabo. Amém? E aí ele conclui dizendo, versículo 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. O diabo trata a pessoa como se ela fosse uma morada, uma casa. Sabe por quê? Porque nós somos morada de Deus, templos do Espírito Santo, e o diabo quer fazer do seu corpo, do meu corpo, a morada dele. Diga assim, o meu corpo não vai ser morada, não vai ser casa de demônios, mas vai ser morada, vai ser templo do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Amém? Aí ele diz, e chegando, acha a varrida e ornamentada e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Está vendo a importância de o reino de Deus chegar até a pessoa? Está vendo? Como Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado em vós o reino de Deus. Por quê? Porque se o reino não chegar, o espírito que saiu, ele volta. E quando ele volta, ele não volta sozinho, ele traz espíritos, 7 espíritos piores do que ele, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Você imagina, uma pessoa endemoniada, e é exatamente por isso que você vai encontrar na Bíblia, e até pessoas que nós oramos, pessoas que estão com legiões de demônios, como Maria Madalena, por exemplo, que tinha uma legião de demônios. Por que isso acontece? Por causa disso. Porque o diabo vai vindo e vai trazendo. Quando você vai ver, tem uma legião de demônios na vida da pessoa. Se um demônio já é capaz de destruir, porque você vê que nesse rapaz tinha um espírito, um demônio que o fazia ser mudo, que o impedia de falar. Se um demônio já é capaz de destruir a vida de uma pessoa, imagina uma legião de demônios. O que esses espíritos não são capazes de fazer na vida da pessoa? Uma legião de demônios. Por isso que o reino de Deus tem que entrar. A preocupação da pessoa tem que se encher de Deus. As pessoas já se preocupam em tirar o mal da vida delas, mas não se preocupam em trazer Deus para a vida delas através da obediência, da intimidade, da entrega total, sincera. Elas querem que expulsa os demônios.
elas gostam de receber oração. Olha, tira o mal de mim, ora em mim. Olha, eu estou carregada, olha, tem um mal na minha vida, expulsa esse demônio da minha vida, expulsa esse demônio do meu filho. Mas não se preocupam em se encher da presença de Deus. Aí o mesmo espírito que saiu, volta novamente e traz com ele espíritos piores. Então se preocupe em buscar o Espírito Santo, a presença de Deus, em trazer Deus para a tua vida, em escancarar teu coração, em chamar por Deus e dizer: meu Deus, ó meu Pai, eu sei que eu não mereço, mas por favor derrame a tua presença, eu quero ser morada do Espírito Santo. Amém? Versículo 27, e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Quer dizer, alguém aqui já querendo dar glória, né? A Maria, bem-aventurada. Maria era uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma pessoa escolhida, graciosa. Deus escolheu ela para gerar o filho dele. Maria era uma mulher especial, mas toda a honra e toda a glória é somente para Deus. E aí Jesus responde a essa mulher o seguinte: mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as pratica e as guardam. Amém? Ou seja, felizes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. Então obedeça a Deus, guarde a palavra, pratique a palavra, entregue a sua vida para Deus. Amém? Entregue com sinceridade. O diabo não pode com você. Ah, mas eu não me liberto. Ah, mas eu vivo manifestando com entidades malignas, com demônios. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Você quer acabar com isso? Entrega. Porque quando você entrega a tua vida para Deus, de verdade, quando você coloca a tua vida no altar de Deus, quando você se entrega a Ele, o diabo não pode com a tua vida. Amém? Tua vida passa a ser uma propriedade exclusiva de quem? De Jesus, de Deus. O diabo, ele é despojado. Ele já não pode mais tocar na sua vida. Ele não pode. Você acha que o diabo tem mais força que Jesus? Você acha que o diabo pode com ele? Em Filipenses 2, versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, repita comigo, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Ele tem toda a autoridade. Amém? Ninguém está acima da autoridade dele. Por isso que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Amém? Quem compreendeu, fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Meu Deus, olha quantas pessoas, meu Pai, vieram aqui na frente do altar para se entregar. Pessoas que não tinham se entregado ainda. É tanta gente, meu Pai, mas essas pessoas estão aqui com sinceridade, se entregando, meu Pai, rasgando seus corações, suas almas, implorando o teu perdão, a tua misericórdia. Oh meu Deus, perdoa-nos, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser o templo do teu Espírito, meu Deus.
Nós não queremos ser casa de demônios, não, mas o templo do Espírito Santo. Então venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso ser, meu Pai, porque a verdadeira libertação acontece não quando um espírito sai, um espírito maligno sai, mas quando o Espírito Santo entra, meu Pai, quando o reino de Deus chega em nós. Então que o teu reino venha chegar até essa pessoa, que o teu reino, meu Pai, venha invadir o ser, que o teu reino, meu Deus, venha invadir o coração, a alma desta pessoa, o teu reino de paz, o teu reino de forças, o teu reino, meu Pai, venha invadir esta pessoa, que a tua vontade venha entrar dentro dela, a tua paz, o teu espírito, a vida vem entrar dentro dela, meu Deus, para que ela saia daqui diferente, para que ela saia daqui em paz, para que ela saia daqui livre desse fardo pesado, livre, meu Pai, dessa força maligna, livre, meu Pai, e cheia da tua presença, do Espírito Santo, cheia da tua vontade dentro dela, dessa fome, essa sede de te conhecer, de desenvolver uma intimidade com o Senhor, de te buscar de todo o coração, com toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, meu Senhor. Ah, meu Pai, desce aqui agora, ó Espírito Santo, e entra dentro desta pessoa, se revela a ela, meu Deus, que ela te conheça, que ela tenha uma experiência real, meu Deus, que ela não te conheça apenas de ouvir falar, que ela não te conheça apenas pelos milagres, pelos sinais, pelas maravilhas que ela tem visto, não, mas que ela te conheça, meu Deus, de fato e de verdade, que ela tenha uma experiência pessoal, meu Deus, dê essa pessoa um novo coração, dê essa pessoa uma nova mente, a mente de Cristo, dê essa pessoa novos sentimentos, dê essa pessoa uma nova perspectiva, meu Pai, faz a obra completa, porque o Senhor não faz nada pela metade, não, meu Pai. Diga assim: Senhor Jesus, diga: eu me entrego de corpo, alma e espírito, eu coloco toda a minha vida, a minha alma, meu sentimento, eu coloco tudo no teu altar. Diga: eu me rendo. Diga: eu me rendo nesse altar para fazer a tua vontade, para te obedecer, para te seguir e para andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, bem forte, para o nosso Deus. Amém. Amém. Olha, vocês que vieram aqui à frente, domingo vai ter o batismo, amém? Venha preparado para se batizar, para entregar a sua vida para Jesus, para recomeçar do zero, amém? Batismo é para você sepultar a velha criatura e você começar uma vida nova com Deus, iniciar um relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão, de afinidade, de obediência, de temor. Então se prepara, traga uma roupa, venha preparado, eu vou falar com vocês, vou instruir vocês direitinho, e você vai se entregar a Deus, você vai começar a partir de hoje uma nova vida, e você vai formalizar no domingo agora, se entregando, de fato, de verdade, se batizando, amém? Pode voltar para o seu lugar, por favor. Nós vamos fazer a última oração, e você vai para casa abençoado, amém?